E aí agora que a gente é adulta, tudo que a gente quer é poder brincar. É uma grande contradição. Uma mulher de 37 anos estava se passando por uma criança de 12 anos. Eu também estava tentando fazer a mesma coisa que o Michael Jackson, tentar encontrar a minha Neverland, tentar encontrar a minha Terra do Nunca. O que realmente nos torna adulto? Não é porque você está ficando mais velho que você vai ser mais maduro. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas, como é que vocês estão se sentindo? Meu nome é Giovanna Eliodoro, uma mulher que sente muito e que comanda esse espaço aqui para a gente poder refletir sobre a nossa vida nesses momentos de tanta incerteza, de tanta coisa acontecendo no mundo. Às vezes a gente só quer parar um pouquinho, né? Pois é, esse é o seu momento, tá? Fica à vontade, porque eu cheguei aqui para poder trazer não só uma tranquilidade, mas também uma leveza, entendeu? Para poder deixar as coisas mais coloridas, mais lúdicas, né? Brincadeirinhas bobas e gostosas, uma coisa hoje mais infantilizada, se assim posso dizer, né? Nesse mundo que quer tanto que a gente seja adulto, por que não a gente ser um pouquinho brincalhona, um pouquinho criancinha, um pouquinho lúdica, né? Um pouquinho metafórica, a louca. Bom, brincadeiras à parte, quero saber como foram os últimos dias. Esse é o nosso check-in emocional, o momento que, antes de mais nada, vocês chegam aqui refletindo sobre o que aconteceram nos últimos dias. Como foi aí essa semana agora, né? Essa semana aqui de junho que vem causando tanto na vida da gente, né? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Tivemos o último episódio onde eu tava falando sobre pedir ajuda e estava pedindo ajuda para vocês também ao mesmo tempo. E hoje, ao invés de pedir ajuda, eu tô num tom mais leve, gente. Hoje eu tô até trouxe a minha boneca, minha filha aqui do lado para vocês, porque o que a gente vai conversar hoje é sobre o que a gente sente, mas não sabe descrever. A infância, ou melhor, não só a infância, mas o amadurecimento, o contraponto desse momento da nossa vida, né? Que a gente trabalha, luta tanto para poder conquistar nossas coisinhas, né? Mas quando a gente era criança, tudo que a gente queria era poder brincar. Ou melhor, era querer ser adulta. E aí, agora que a gente é adulta, tudo que a gente quer é poder brincar. É uma grande contradição, né? Já me embolei aqui porque o que me fez chegar até esse episódio foi uma junção de fatores, tá? Uma junção de fatores, dentre elas, o filme de Toy Story, sim, não sei se vocês já assistiram, um filme do Woody, dos brinquedos falantes. Eu cresci assistindo esse filme, fui assistir agora o filme número 5, que me chamaram para ir no cinema ver a pré-estreia, e aí falava sobre as crianças estarem tendo que lidar com a tecnologia agora, e aí os brinquedos que ficavam lutando para ver quem é que tinha mais atenção ali, do Andy, né, no primeiro filme, mas que depois tem vários outros, agora precisam de lidar com um tablet, né? Que agora como vão disputar a atenção das crianças com tablet. E aí é difícil, porque o tablet ele tem tudo, né? Os brinquedos às vezes têm poucas funções, mas o tablet tem tudo. E aqui não é diferente, vocês têm tudo, vocês têm a mim, tá? E eu tô aqui para poder refletir sobre isso, porque não sei se por coincidência ou não, na Netflix também lançou um documentário do Michael Jackson. Então eu falei de Toy Story, tô falando de Michael Jackson, por quê? Porque eu tô com hiperfoco no Michael Jackson, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, assisti o filme dele no cinema, tô ouvindo Michael Jackson o dia inteiro, tudo que tem do Michael Jackson eu assisto, e a Netflix lançou um documentário sobre a investigação do caso do Michael Jackson diante abusos, que vocês sabem do que eu tô falando, né, não vou falar aqui, mas vocês entendem muito bem essa marca e essa mancha que ficou na carreira dele, e aí fazem uma interpretação dos lados diferentes da história, mas eu particularmente não gostei muito do documentário, porque parece que estão tentando de toda forma relembrar do Michael Jackson não como um ícone, mas como um grande problemático, sequelado, e aí você acredite na versão que você quer, mas tem gente que acredita que ele não é uma vítima, né, ele muito pelo contrário, acabou explorando de outras pessoas, tem gente que acredita nessa versão, não tô aqui para poder falar qual a versão que eu acredito, mas, tô aqui para poder dizer que nesse filme fala de como Michael Jackson gostava muito das crianças, porque quando ele via as crianças,
ele conseguia estar mais próximo da humanidade que retiraram dele, porque como ele cresceu desde criança sendo famoso, boa parte das pessoas na infância dele não conseguiam brincar com ele, sempre queriam foto, queriam autógrafo, queria sugar a energia dele como um grande famoso. E à medida que ele foi crescendo, isso foi só aumentando, porque ele foi ficando cada vez mais famoso, e quando ele estava cada vez mais famoso, as crianças eram as pessoas que traziam um pouco de leveza para esse dia a dia dele. Então ele gostava muito de ficar com as crianças. E aí o documentário explora isso numa narrativa um tanto quanto dúbia, né? Mas nessa narrativa toda fala do grande ícone dele, que é o Peter Pan, né? Então ele criou Neverland, que é esse lugar, essa terra prometida, essa terra do nunca que ele sempre quis viver, dessa história que ele sempre amou, desse personagem, que ele sempre acreditava que ele não era uma criança, porque a infância dele foi retirada, né? Então ele não era um adulto, na verdade, ele ainda era muito criança. Enfim. E aí eu falei do Michael Jackson, falei de Toy Story, e tem uma notícia também que me trouxe esse tema, que é uma notícia assim bombástica, que talvez você tenha visto, talvez não, mas eu trouxe um trecho da notícia aqui para vocês entenderem como que eu cheguei nesse tema. E eu tô contextualizando tudo porque a gente vai chegar no momento em que vocês vão entender em que página que eu tô. O que eu tô sentindo aqui e propondo no dia de hoje. Mas eu vi uma notícia que falava assim: uma mulher de 37 anos foi presa após passar mais de um ano se apresentando como uma menina de 12 anos. Repetindo, uma mulher de 37 anos estava se passando por uma criança de 12 anos. Vocês viram essa notícia por aí? Você foi impactado por isso? Porque, segundo as investigações, ela convenceu uma família a acolhê-la e afirmar que era uma criança vítima de abusos. O caso aconteceu em Santa Catarina e autoridades apontam que situações semelhantes teriam ocorrido em outros estados brasileiros. Gente... Não era pra mim estar rindo, me perdoa, Deus, mas sim. Só de eu falar dessa notícia vem o rosto da Mona na minha cara. Não sei se já viram o rosto dela, já leram sobre, mas o rosto dessa mulher de 37 anos que você passava por uma criança. Gente, uma marmanja, sabe? Uma tonhona daquelas passando por uma criança de 12 anos. É chocante. E assim, quando eu vi essa notícia, o primeiro momento eu fiquei assim, gente, quem é que acredita? Olha ali a mulher, o tamanho do peito da mulher, a mulher quase chegando na menopausa dela e o povo achando que ela tá indo pra primeira menstruação dela, achando que ela tem 12 anos. Como assim? Uma mulher desse tamanho, uma marmanja. Como é que o povo acredita? O povo é bobo demais. Povo trouxa. Foi a primeira coisa que eu pensei, gente. Automaticamente foi a primeira associação que eu fiz. E acredito que boa parte das pessoas. Tanto é que quando você vai pesquisar essa notícia e vai ver nas redes sociais o que as pessoas estão falando, é de rir horrores. Então por isso que eu até soltei uma gargalhada, porque só de lembrar dos comentários que eu li, são coisas assim. Às vezes é melhor você... A coisa em si nem é engraçada, mas os comentários são melhores. E aí, lendo os comentários, todo mundo tava ali, né, falando, gente, mas essa mulher deixou ser enganada, porque tá nítido que ela não é uma criança de 12 anos, né? Aí compararam com aquele filme da Órfã também, né, que é baseado num caso real que aconteceu fora do Brasil. Falaram da grávida de Taubaté, falaram que do ET também, né? Enfim, muitos acontecimentos nas últimas semanas, e aí, esse me marcou muito, junto com o filme de Toy Story e do Michael Jackson, porque ambos falam sobre infância e, ao mesmo tempo, sobre amadurecimento, né? O quão difícil é a gente conseguir lidar com a lógica de que completar mais um ano de vida não necessariamente significa amadurecer. É complexo, é profundo, né? A gente estava rindo, mas é um pouco desse questionamento que eu quero propor você a sentir hoje, né? Quando eu assisti Toy Story, eu fiquei muito apegada à minha infância e ao momento em que os brinquedos faziam muito sentido na minha vida, em que brincar era um propósito e que eu conseguia imaginar realidades assim improváveis quando eu brincava.
e era criança, a gente constrói coisas que numa realidade possível, palpável, nunca vai ser possível, né? E eu não falo de, ai, meu sonho é ser astronauta, ai, meu sonho. Não tô falando de carreira, porque isso você sonha e você pode realizar. Eu falo de coisas impossíveis, tipo assim, eu brincava com essa boneca e achava que essa boneca poderia não só voar, como eu achava que ela podia também ter um raio laser e que esse raio laser ia quebrar a tela e estragar o podcast que você está ouvindo agora. Sabe? Coisas assim, muito surreais, que a gente brincava, que eram muito lúdicas e que ajudavam a gente a dar um pouco mais de cor para a nossa vida. E que na infância faz total sentido, porque na infância a gente é construída através da inocência, né? A gente é muito inocente, muito bobinho, né? As crianças, em essência, são assim. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo a maldade do mundo, vai entendendo o que é real, o que é mentira, o que é lúdico, o que não é, o que é o Papai Noel, o que é o Coelhinho de Páscoa, o que é o capitalismo no meio disso tudo. A gente vai tendo as nuances disso e muitas das magias que fizeram com que acreditássemos vai se perdendo, né? E Toy Story faz parte dessa magia para mim. Faz parte de todo esse imaginário que eu construí de que eu poderia ter amigos, por mais que eu não tivesse amigos, e que os meus brinquedos eram meus grandes amigos e que com eles eu poderia estar onde eu quisesse, fazendo o que eu quisesse. E é muito bonito lidar com tudo isso e perceber hoje, aos meus 29 anos, quando eu revejo essa história com uma outra lógica e com um outro olhar, como que ali no cinema tinha muitas outras pessoas adultas também, assim como eu, que estavam assistindo um filme, uma animação infantil, e que estavam totalmente imersa naquela história. E por um segundo ou outro, por mais que tivessem presas às suas realidades, conseguisse também se distanciar delas e se conectar com o mundo onde aquilo fazia sentido, né? E aí você me pergunta, mas Giovana, o que tudo isso tem a ver com o Michael Jackson que você disse antes? Porque, querendo ou não, o Michael Jackson também é a exemplificação disso, de uma pessoa que teve a sua infância negada e já adulto, ele conseguiu vivenciar ou experienciar um pouco disso, de formas que por muitas pessoas podem ser vistas como problemáticas ou não, mas de uma forma ou outra ele tentava trazer um pouco de fantasia para a rotina dele tão árdua, para o trabalho dele, para a dinâmica dele. E eu sinto que quando eu estava assistindo aquele filme de Toy Story, eu também estava tentando fazer a mesma coisa que o Michael Jackson, tentar encontrar a minha Neverland, tentar encontrar a minha Terra do Nunca, tentar encontrar algum suporte de memória que me levasse para aquela Giovana que a única preocupação da vida dela era brincar. E tudo isso se conecta então, Giovana, com o caso dessa menina, dessa mulher, melhor dizendo, que tem 37 anos e se passa por alguém de 12? Sim e não. Agora é o momento em que a gente entra em contradição. Por quê? Não estou aqui para diagnosticar ela, não estou aqui para poder falar se ela tem alguma sequela ou não, muito pelo contrário, estou aqui para poder trabalhar com fatos, e fato é que ela mentiu, fato é que ela está sendo responsabilizada por uma falsificação ideológica até, né? Porque ela construiu aí uma fanfic, uma história que não é real, se passou para uma pessoa que ela não é e fez com que as pessoas acreditassem nisso, sendo ela uma pessoa muito mais velha. E eu fico a pensar, bobo é quem acreditou nela? Também acho que bobo é quem acreditou nela. Mas também penso no que se passa na cabeça dela, sabe? Qual é a realidade que existe dentro da mente dela? E não a realidade no campo do diagnóstico, mas a realidade dentro do campo da materialidade mesmo. Por que que para ela, se colocar nessa posição era importante? Primeiro, porque ela não ia pagar boleto, primeiro, porque ela não ia ter responsabilidade, primeiro, porque alguém iria cuidar dela, né? Acho que automaticamente esse é o fato principal, porque quanto menor você é, mais codependente de outras pessoas você será. E o fato delas passar como uma pessoa menor de idade faz com que as pessoas ofereçam coisas para ela que na vida adulta ela não teria, né? Então, de alguma forma, ela estava buscando criar essa codependência e esse laço afetivo ali com outras pessoas
Na má intenção, sim ou não, vai de cada um de vocês interpretar, mas para mim, na má intenção, na minha opinião, acho que ela tinha uma má intenção, supostamente, né? Na minha opinião, acho que sim, mas ao mesmo tempo também ela me deu margem para pensar se ela realmente cresceu, se ela realmente é uma mulher de 32 anos. É claro que os documentos dela, ela tem 32 anos, mas será que ela realmente se enxerga como uma mulher de 32 anos, né? E aqui, eu coloco todas as ressalvas de que o que eu posso estar falando pode ser visto como problemático também, né, gente? Eu não tô querendo aqui, falar que a gente tem que se passar como criança, não é isso não. Mas eu tô querendo fazer a gente refletir sobre como a nossa idade física, biológica, não condiz com a nossa idade, mental, tá. E no primeiro episódio desse podcast, quando ainda era em áudio, eu lembro que eu falei de queer timing, alguma coisa desse tipo, que é o tempo, né, de pessoas LGBTQIAN+, como ele é um tempo distópico, e como que eu enxergava o tempo na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que eu tenho 29 anos, como eu disse, mas, eu convivo com pessoas muito mais velhas do que eu, e eu sempre me senti muito mais velha, quando eu era criança, né. Hoje tem todo esse debate de adultização das crianças, que é uma pauta que daria um episódio à parte, né, que assim, realmente quando você olha para uma criança de 12 anos, às vezes ela vai parecer ter 37 anos, como essa mulher. Às vezes ela vai parecer ter 37 anos. Então tem essas nuances aí da adultização, mas eu acho que também tem o processo da infantilização, né, como que ao mesmo tempo que existe essa geração nova que está se adultizando, querendo viver como adulto, existem adultos querendo viver como crianças e se infantilizando, né. E essa mulher é um caso à parte, porque a gente está falando de um crime, mas, de uma forma geral, a gente vê cada vez mais esse movimento da nostalgia tomando conta até do próprio mercado audiovisual, né. A gente vê filmes que fizeram parte da nossa infância, de grandes contos de fadas, como A Branca de Neve, A Cinderela, A Bela Adormecida, ganhando remakes, né, versões agora em live action. E que aí, agora o que era lúdico parece um pouco mais real, a gente vê A Pequena Sereia, agora um pouco mais real do que era antes, mas ao mesmo tempo é aquela mesma história de quando a gente era criança. E aí, esses filmes, eles são feitos para crianças? Sim, mas não. O público-alvo deles somos nós, adultos, que ainda estamos presos dentro da nostalgia do que nós vivemos anteriormente. E o mercado da nostalgia, até para falar com você sobre esse assunto, eu fiz uma pesquisa, movimenta muita coisa. Não só a indústria do cinema, como a indústria da música também, né? Porque muitas das músicas que a gente consome hoje são baseadas em samples e batidas de músicas antigas. A gente não está mais ouvindo coisas novas, a gente está consumindo coisas recicladas, reutilizadas. Não sei se esse seja o melhor termo, mas é como se a gente tivesse tão apegado a isso que a gente quer voltar ao tempo não só em que o imediatismo era menor, mas como as preocupações também eram poucas. Um outro exemplo é até o nosso apego e a nossa afeição por tecnologias passadas. Por exemplo, eu estou apaixonada em cybershot, câmeras antigas, daquelas câmeras digitais da época de Orkut, que a gente tirava foto na frente do espelho. Pois é, a gente tem o celular agora que tem 5.000 câmeras diferentes, zooms inimagináveis, que dá até para você filmar ET se você quiser. E, mesmo assim, a gente está se apegando a registros antigos, né, Polaroid, eu amo Polaroid, né, tenho uma câmera Instax aqui também, tenho a minha Cybershot, eu gosto disso. E eu gosto disso tudo por quê? Que isso me lembra? Para onde isso me leva? Aonde eu quero chegar com esses suportes de memória, né? Como historiadora eu posso dizer que eu quero chegar em um momento da minha vida em que ela era mais lúdica, em que ela era mais leve, em que ela era mais colorida, em que ela era mais fantasiosa, assim como quando eu brincava de boneca, quando eu brincava sem medo de onde eu ia chegar ou do que eu queria conquistar, sabe? E aí
Isso faz a gente pensar que o tempo que foi dado pra gente é um tempo que muitas das vezes não vai condizer com o biológico e o material, né. E a gente vai ter que lidar com pessoas que têm 60 anos, mas que não têm responsabilidade nenhuma de alguém adulto. Pessoas que têm 40 anos quase, e até hoje vivem na casa dos pais, sendo cuidado por eles como se fosse um adolescente de 17. A gente vai lidar com pessoas que têm, eh, 50 anos e tá até hoje esperando a mãe colocar comida no prato. E olha que louco, eu não tô aqui para romantizar essas pessoas, muito pelo contrário, eu tô aqui para poder alertar que parece que essas pessoas estão presas num tempo onde o amadurecimento delas é um lugar tão desconfortável que elas nunca querem estar lá. Elas nunca querem amadurecer, né. Por quê? Porque as responsabilidades estão tão grandes que por mais que eu esteja completando mais um ano de vida, não significa que eu quero completar mais um ano de amadurecimento. Então, amadurecer não é o mesmo que crescer. Fazer um ano de aniversário não é o mesmo que virar adulto. Ter 18 anos não é o mesmo que completar maioridade. Olha que profundo. Conseguiram sentir daí? O que realmente nos torna adulto? O que realmente nos faz amadurecer? Né, você talvez vai responder que o que te faz amadurecer é casar, é trabalhar. E se eu te contar que tem gente que casou, trabalhou e até hoje não amadureceu? Que são exemplos disso que eu falei antes, que tem 60 anos, vivem com os pais, têm pensamentos retrógrados. Entendeu? Aí me faz pensar que essa mulher que se passava por 12 anos e tinha 37 anos, ela não estava só fingindo ser uma criança, ela estava performando uma infantilidade a qual não cabia mais a ela. Ela estava performando isso e isso é problemático porque ela se passou, enganou pessoas, mas também abre brecha para a gente pensar que nós também estamos performando algo que não nos cabe mais. Quanto a gente procura esse lúdico, quanto a gente procura um Bob Goods, quanto a gente procura um Labubu, quanto a gente procura assistir um desenho antigo da nossa infância, quanto a gente procura brincar de boneca, quanto a gente procura ouvir músicas de quando éramos crianças, né, mas não necessariamente músicas feitas para crianças, tipo, sei lá, você quer ouvir El Chan lembra quando a gente era criança, porque era a música do momento. Você quer acessar uma câmera antiga, porque isso te leva a um outro tempo, sabe. É sobre esses suportes e tudo isso que faz a gente pensar que muitas das vezes a gente está performando algo, tentando encontrar o lúdico e que esse lúdico, ele não é problemático, esse lúdico muitas das vezes é necessário, sabe. Não se passar por criança, tá gente, espera lá. Mas é necessário a gente entender o quão esses suportes fazem com que a gente entenda a vida com mais leveza, com mais dinâmica, com menos racionalidade e mais fantasia. Às vezes falta um pouco de fantasia, falta um pouco de cor na nossa vida, falta um pouco de brinquedo, falta um pouco dessas ideias loucas que a gente só tinha quando a nossa única preocupação era brincar. Falta um pouco disso, sabe? É nesse clima que eu te proponho a refletir e te proponho também a repensar que fazer aniversário é inevitável, é uma coisa que não dá pra gente fugir, a não ser se a gente for de arraça pra cima. Mas amadurecer é uma escolha. E amadurecer com leveza também é uma escolha fundamental e uma estratégia de sobrevivência. No mundo que quer que a gente caia no imediatismo do aqui, do agora, do racional, do faça, do resolva, onde muitas das vezes tudo que a gente quer é alguém para poder resolver para a gente, é alguém para poder levar a gente no médico, é alguém para poder nos ajudar, como a gente conversou no episódio anterior, sabe? Mas é claro que isso não pode também cair na codependência, né, a gente não está também falando de que, você precisa de alguém para fazer as coisas para você ou você precisa de se passar por uma pessoa de 12 anos. Não é isso, mas é pensar no que isso pode te levar.
tenha ficado sem palavras também, porque, ao mesmo tempo, é como se esse episódio não me fizesse chegar a respostas propriamente ditas, sabe? E que bom também que ele não me leve a respostas, porque estar buscando o tempo todo respostas é algo muito racional, algo muito imediatista e algo muito adulto. E hoje é como se eu não quisesse ser adulta. É como se eu quisesse me conectar também com uma Giovana mais lúdica, mais infantil, sabe? Mais didática, mais colorida. E que tá tudo bem também isso. Claro que sem ser marmanjo se passando por jovenzinho, né? Não é aqueles cara que tem 50 anos e tá vestindo roupa de jovenzinho. Entendeu? Calma, pera lá. Mas também, se for pra ser, tudo bem também, não é um problema. Vamos sentindo. Vamos nesse time. O importante é a gente cair em si de que amadurecimento, né, não é sinônimo de crescimento e de idade. Não é porque você está ficando mais velho que você vai ser mais maduro. Uma prova viva disso é a adultização das crianças e a infantilização dos adultos. Entendeu? Essa é a virada de chave. Esse é o ponto crucial da nossa conversa. E se algo te atravessou, se algo te conectou, se algo te fez lembrar da sua infância, do momento em que você brincava, em que você sorria, comenta aí. Avalia também. Me manda um e-mail no vamosentindopod@gmail.com ou no @vamosentindo, @Giovanna Eleodoro, que eu vou ficar muito feliz de ouvir vocês. Tá bom? Eu agradeço muito por você ter se proposto, no meio de tanta correria, no meio de tanto caos, a parar um pouco para poder brincar comigo aqui, nessa grande brincadeira, nessa grande roda, essa grande ciranda que é o Vamos Sentindo. E na próxima segunda-feira a gente se encontra. Até mais, meus amores.